Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando Jesus estava ali sempre diante do sumo sacerdote, ali dos sacerdotes terrenos, daqueles que amotinavam em vão contra o Filho do Homem, e eles vinham até ele com pedras, porque na verdade aquilo que ele estava a anunciar, sendo a própria verdade, confronta. A palavra diz que todo homem seja mentiroso, todo ser humano, macho e fêmea, seja mentiroso, porque o Espírito é a verdade. Ele, sendo a verdade, quando ele anunciava, estava causando ira naqueles que estão na mentira, porque expõem as suas más obras, onde a palavra diz que a condenação é esta: a luz veio para os seus o rejeitaram, porque estava a expor as suas más obras, e preferiram estar em trevas, na ignorância, e rejeitaram a sabedoria, aonde através dela, ela sendo o sol da justiça, ela mesma fez a lumiar grande para governar o dia, a pequena para governar a noite, assim como aqueles que alcançarem a terra prometida, a nossa Jerusalém do alto. Lá não haverá nem sol e nem lua, e tampouco ali haverá somente o seu resplendor, aonde o próprio Deus Altíssimo e Cristo é o templo, é o resplendor daqueles que alcançarem ali, estiverem a o glorificar juntamente com os conservos, que são os ceifeiros. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Assim como ele dizia: por quais destas obras quereis me lapidar? E eles diziam: por nenhuma delas, mas porque tu, sendo homem simples, querendo passar por Deus, e porque cura ao sábado. Sabemos que justamente pela obediência em fazer o bem ao sábado se cumpriu as Escrituras, sendo o Senhor do sábado aquele que cumpriu em todos os pontos, e ali pregado se cumpriu toda a profecia, tudo que é dito nos Salmos, nos profetas, tudo se cumpriu quando ali pregado no madeiro. E atualmente são aqueles que seguem na obediência e na reverência pela condução do seu espírito. Porque palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, não têm valor real algum. Se colocado na balança, são achados em falta, são contados em falta. O Senhor pesa os espíritos, conhece entre aqueles que estão como que rejeitados, por ser palavra meramente humana, assim como aqueles que falam pelo seu espírito, o espírito reto e inabalável. E assim o Senhor, quando ele fala que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, ele está a nos dizer que o testemunho do ser humano, a índole humana, é sempre mentiroso. Ele, na sua onisciência, tudo ele sabe. Não precisa que ninguém testifique algo diante dele, uma vez que ele já conhece. Aonde ele dizia: ainda que falo de mim, o meu testemunho é verdadeiro. Assim como ele dizia: aceito o testemunho vosso. Mas o homem que produz o testemunho pela natureza humana, ele é sempre mentiroso. A única forma de testemunhar através, sendo um testemunho verdadeiro, é pela condução do seu espírito. Aquele que rejeita a condução do seu espírito,
o seu testemunho é falso, é mentiroso, porque não está sendo conduzido segundo a natureza divina, mas segundo a natureza humana, aonde ele dizia: ainda que falo de mim, o meu é verdadeiro, porque ele, sendo a natureza divina, chamado filho do homem, mas não é homem para que minta e tampouco não cumpra suas promessas e se arrependa. O céu e a terra passarão, mas suas palavras jamais hão de passar, aonde ele mesmo dizia: nem eu vos condeno. Pela palavra proclamada nos últimos tempos, aquele que veio salvar aqueles que estão rumo em condenação, porque aquele que rejeita de produzir o testemunho verdadeiro pela condução do seu espírito, são aqueles que na verdade o rejeitam e estão como que mentirosos, aonde a palavra diz que são os que declaram a sua própria benignidade, justificam a si mesmo, aonde nós sempre temos quem nos justifica, e ele sabe a intenção do coração. Aqueles que estão a produzir segundo o seu espírito, aonde é verdadeiro, e isso é imputado como justiça. Aqueles que amam o prêmio da justiça, assim como aqueles que seguem na natureza humana, são os que rejeitam a natureza divina e perseveram segundo a natureza humana como mentirosos, assim a palavra nos ensina. Acomodam-se em estar segundo o padrão deste mundo, ao invés de ser renovados e transformados e revestidos do alto, aonde aqueles que assim buscam a natureza divina estão sempre nos planos e projetos do Senhor, que é sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. E assim perseverai aqueles que têm sabedoria e ouça o que ele está a nos dizer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.